aqui eu fecho hoje mais um conteúdo. Bom, vou gravar essa aula aqui agora e a gente vai, com essa aula de hoje, fechar mais um conteúdo fundamental para a compreensão e a formação de vocês. Então, a gente já viu que quando a gente quer escrever bem, ou para escrever bem, nós temos que apresentar consistência e domínio desses 5 Cs que nós chamamos de princípios da escrita, né? É o C da clareza, da correção, da coerência, da coesão e da concisão. Já passamos pelo C da clareza, a gente já na aula passada, fiz essa gravação para vocês, vou passar aqui rapidamente, para vocês só terem uma noção rápida, tá? A gente depois viu alguns casos de clareza, eu até pedi um desafio para vocês, mas eu acho que poucos colocaram, então eu vou terminar abortando esta atividade aí, tá? Depois a gente passou para o segundo C, que é o C da correção. O C da correção a gente lida especificamente com a questão gramatical, a norma da língua. A gente também passou por esse momento, vimos algumas questões interessantes sobre correção. Depois a gente trabalhou o C da coerência, que na verdade vamos trabalhar o C da coerência hoje. Então, os 3 últimos Cs, a coerência, coesão e concisão, a gente toca hoje com vocês. Vou gastar mais ou menos uns 15, 20 minutos neste encontro de hoje. Muito bem. Então, o que é ser coerente? Ser coerente é quando eu trabalho a harmonia do texto. Ou seja, a coerência está exatamente nesse conjunto harmônico que nós desenvolvemos no texto. Quando eu falo em coisas harmônicas, eu falo exatamente no conteúdo, nas ideias. Então, eu tenho a harmonia da coerência quando as minhas ideias, o meu conteúdo está harmonizado. Então, essa é a primeira ideia aqui, que nada seja contraditório, seja ilógico, tá? Então, por exemplo, uma frase como esta: adoro novelas porque são chatas e cansativas. Veja que há alguma coisa meio destoante aqui, alguma coisa meio ilógica, alguma coisa meio contraditória, alguma coisa meio desconexa. Porque o verbo adorar é um verbo que eu atribuo geralmente a coisas boas. Eu adoro comer, eu adoro viajar. Então, você geralmente leva o verbo para uma situação de positividade. É uma conotação positiva, ou seja, você às vezes diz, ó, eu estou realmente tomado por isso. Quando você usa chatas e cansativas, você dá uma outra ideia. Ou seja, chata e cansativa são adjetivos que de conotação negativa. Então, veja que está destoante. Como é que você adora uma coisa chata e cansativa? Pode ser. Pode ser que tenha gente que viva assim, gosta sempre das coisas erradas, das coisas para baixo. Tudo bem, isso é questão de gosto, mas esta frase em bom português, ou no bom senso, é uma frase incoerente. Tá bem? Então, você não tem que avaliar a ideia da pessoa gostar. Tem gente que só gosta de coisa chata, tem gente que só gosta de só vive bem com coisa cansativa, a gente só vive bem com coisas do mal. É questão de gosto, mas a frase em si, ela apresenta um conteúdo que está ilógico, está destoando, está se contradizendo. Por isso, essa frase ela tem um quê de incoerência. Perfeito? Olha lá, por exemplo, uma frase como essa, que está mais aberrante. Os analfabetos nunca tiveram chance de voltar à escola. Veja que há uma incoerência aí de conteúdo, porque observe, se você trabalha com a ideia do analfabeto, pode ser que o analfabeto tenha ido à escola e tenha ficado analfabeto, ainda não tenha conseguido aprender o alfabeto, pode acontecer, mas em tese, o analfabeto é quem nunca foi à escola, em tese, tá? Então, como você tem o analfabeto, não tiver a chance de voltar, então aqui está, portanto, uma frase incoerente. Estão percebendo, né? Que vejam vocês, as ideias estão conflitando, as ideias estão se chocando, por isso a gente chama isso de incoerência do texto.
Observe, o pagamento é semanal, de 15 em 15 dias. Uai, se é semanal, é semana. Semana é 7, 7 dias. Se é de 15 em 15 dias, seria quinzenal. Então, perceba que a construção está incoerente. Observe aqui, ó, as crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Há uma incoerência, porque, de modo geral, a riqueza deveria suprir a fome. Tá? Então, há uma incoerência aí, do ponto de vista. Ah, mas mesmo assim, porque os ricos não olham para os pobres. Ok, é uma visão. Tá? Mas a construção em si, ela está conflitando, está se contradizendo. Esteve presente, mas estava fora no estágio. Ué, como é que ele estava presente e estava fora? Então, percebam que realmente são ideias, são construções que poderiam ser revisadas, talvez, para eliminar essa questão da incoerência. Por exemplo, gostaria de tirar uma boa nota na redação do Enem. Então, vou faltar no dia da prova e ficar estudando em casa. Uai, como é que vai tirar uma boa nota se você não vai fazer a prova? Tá? Então, percebam. E são todas que são expressões, são situações que a gente está extraindo de momentos de alunos, tá bom? Então, percebam que, às vezes, basta você não tomar cuidado, tomar atenção, para a sua frase entrar nesse kit aí de frase incoerente, tá? Mais uma, eu não ganhei nenhum presente, só ganhei uma folha em branco, meu retrato de pôster e um disco dos Beatles. Ué, como é que você não ganhou o presente se ganhou uma folha, um retrato e um pôster? Perceberam? Então, às vezes, é a forma de dizer, a construção que realmente tem esse conflito. Pela manhã, recebi uma carta repleta de conselhos. Era uma carta em branco, e não liguei para os conselhos, já que os conselhos não interessam para mim, pois sei que é da minha vida. E perceba que, além da expressão da incoerência, você também tem uma série de situações que a pessoa que escreveu esse trecho aí, ela realmente patinou. Tá? E, por fim, pela tarde chegou uma carta a mim interessada. Abri-a correndo sem nem tomar fôlego. O envelope não tinha nada dentro, estava vazio. Dentro só tinha uma folha em branco. Ué, como é que não tinha nada e tinha uma folha em branco? Perceberam? Então, são situações que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você escreve na pressa, sem fazer aquela revisão, passa. E às vezes você vai truncando um princípio fundamental, que é o princípio da coerência. Então, essa é a primeira ideia, tá bom? Então, coerência é a harmonia no campo do conteúdo, no campo das ideias, tá? Vamos para a coesão. A coesão tem uma semelhança com a coerência, mas há uma diferença fundamental. Por quê? Porque também a coesão tem a ver com a harmonia. Só que essa harmonia está ligada às palavras. Ou seja, na verdade, a coesão é uma conexão entre as palavras. Enquanto coerência é uma conexão no mundo das ideias, a coesão é uma conexão no campo das palavras, de maneira lógica, tá? Para que tudo esteja bem amarradinho. Um texto é igual a um corpo. É preciso que as juntas estejam todas bem articuladas para que você tenha, de fato, esta conexão, ou esta unidade do texto. Tá? Então, veja que a coesão, ela é uma relação promovida por certas estruturas. Aí nós chamamos as palavras que dão, ou as estruturas que dão coesão, de conectivo, elementos de coesão, ou ainda mecanismos linguísticos. Então, quando você ouvir falar, falta um conectivo, falta um elemento de coesão, falta um mecanismo linguístico, quer dizer, falta uma preposição, uma conjunção, um pronome, um advérbio, uma construção paralela, uma repetição, alguma coisa que garanta essa conexão. Tá? Então, é isso que quer dizer. Geralmente, as conjunções, as preposições que fazem essa vez, mas também o pronome faz, o advérbio faz. Por exemplo, aqui. Se é uma coesão referencial, a relação ela vai se estabelecer entre palavras e expressões, geralmente com o uso de pronome ou de advérbio. Por exemplo,
tenho um ótimo amigo, ele sempre me socorre. Observe que esse ele aqui é um pronome. Esse ele retoma amigo, tá? Então, isso aqui é uma coesão referencial. Eu estou me referindo ao elemento anterior, no caso, um amigo. Então, isso aqui é um elemento coesivo, tá? É isso que vocês têm que entender direitinho, tá? Léxico. Léxico é quando eu trabalho nas expressões de significado do texto, nos sinônimos, hipônimos, hiperônimos, nas repetições. Então, por exemplo, o funcionário chegou, agora o servidor dirá tudo. Para eu não repetir a palavra funcionário, eu uso um sinônimo, tá? Então, esse termo servidor retoma funcionário. Mais uma vez, é uma coesão que eu trabalho dentro do léxico. Eu utilizo sinônimo para fazer isso aí, para não deixar a minha frase muito repetitiva, tá? Por fim, quer dizer, por fim não, mais uma, a chamada coesão elíptica. É quando um termo desaparece na minha construção. Por exemplo, o chefe confiou na resposta dada e não retrucou. Essa vírgula bem aqui está sinalizando que há a omissão de um elemento ali. Fica clara a frase, mas essa vírgula vai garantir isso aí, porque se eu colocasse um mas aí, tá? Mas não retrucou, eu teria exatamente uma situação que se opõe à anterior. Então, esta omissão de elementos, isso acontece em figuras chamadas elípticas, chamadas zeugma, são figuras que garantem, que mostram essa coesão. Então, coesão é isso, é quando as partes estão se relacionando muito bem, e aí eu vejo que o que eu disse na frente retoma o que tem atrás, e aí faz essa conexão entre as palavras. Também existe a questão morfossintática. Você vem escrevendo um texto, 2, 3, 4 parágrafos, depois você resolve concluir. Então, se usa a expressão diante do exposto, com base no que você já disse, em tudo aquilo que você já disse, dentro da morfossintaxe, então você retoma tudo aquilo, também um elemento coesivo. E, por fim, tá, você tem os conectivos. As palavras foram duras, porém necessárias. Esse porém está juntando duas ações que, em tese, são ações que se contradizem. Por isso que essa oração aqui é uma oração adversativa. Ela vem contrária à ideia da oração anterior. Então, a coesão tem a ver com esses elementos. Então, a gente que escreve tem que ficar bem atento se o texto está bem amarradinho, se o que eu estou falando tem relação com o que eu já disse, porque o texto ele é um todo. Ele é um todo. Tá bom? Muito bem. Veja aqui uma diferença aqui, ó. Eram 5 horas, porém não vou ler agora esse documento e já fomos dispensados do trabalho. Observe que, na verdade, estas 3 orações, ó, eram é uma oração, vou ler outra oração, fomos outra oração, tá bem? Eu sempre marco a oração pelos verbos. Então, eu tenho 3 verbos, vou ler, são 2 verbos, mas que equivalem a 1. É uma locução verbal. Então, eu tenho aqui 3 verbos, 3 orações. Vejam que elas têm uma relação de sentido, mas estão totalmente desarticuladas, tá? Elas estão desarticuladas. Agora, veja, dizendo essa mesma ideia da frase, ó. São 5 horas, ponto. Não vou ler agora esse documento, pois já fomos dispensados do trabalho. Observe que esse ponto aqui, ele constrói direitinho a ideia. São 5 horas, ponto. Não vou ler esse documento agora, porque já fomos dispensados do trabalho. Veja que agora esta frase ficou coerente e ficou coesa. Tá? Vamos lá. Vejam vocês um importante aqui. Eu ia fazer uma tarefa hoje com vocês, mas eu vou só dar a teoria em si, tá? E depois eu vou criar exercício lá no próprio NEAT, para vocês irem trabalhando a ideia da coesão. Então, por exemplo, aqui, ó. Havia pouquíssimas pessoas trabalhando no balcão, portanto, fui logo atendido. Percebeu que não está sem sentido? Percebeu? Tá. Ó, havia pouquíssimas pessoas trabalhando no balcão, portanto, fui logo atendido.
Ó, como é que havia poucas pessoas e fui logo atendido? Então, você percebe que está faltando alguma coisa aí. Então, por exemplo, eu posso reescrever essa frase assim, ó. Havia pouquíssimas pessoas trabalhando no balcão. Por isso, não fui logo atendido. Essa deveria ser a lógica da frase com coerência e com coesão. Olha uma outra frase aqui, ó. Eu gostaria de tirar uma boa nota na redação do Enem. Eu ainda não sei escrever um texto coeso. Meio bagunçado. Olha como é que essa frase ficaria bem melhor articulada. Eu gostaria de tirar uma boa nota na redação do Enem. Só que eu ainda não sei escrever um texto coeso. Perceberam aí? Tá? Então, é claro que aí você tem que ter um domínio de pontuação, usar as expressões coesivas, os termos coesivos adequadamente, mas isso é um processo que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai escrevendo. Tá? Bom, então vejam aqui, ó. Agora eu queria a participação de vocês rapidamente aqui pelo chat. Aqui, tá? É só me dizer que palavrinha caberia bem aqui nesses 3 pontinhos aqui. Por exemplo, o piloto gosta de carro, prefere deslocar-se de avião. Que palavrinha caberia ali? Pode colocar no chat aí para eu dar uma observadinha. Mas, perfeito. Isso, Fabiana, mais cabe. Outra. Mas, perfeitamente, Maria Matos. Perfeitamente. Porém, cabe. Aí, Natália, se cabe o mas, cabe o porém. Por exemplo, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, tem a mesma função. Vocês acertaram, viu? Então, se você não quiser repetir o mas aí, você pode colocar assim, ó, o piloto gosta de carro, no entanto, prefere deslocar-se de avião. Entretanto, todavia, mas, porém, mesma ideia, perfeitamente. Letra B, aceite os fatos, eles são o espelho da realidade. O que caberia ali naqueles 3 pontinhos? Que palavra eu poderia colocar? O que elemento coesivo eu poderia colocar ali? Pode colocar no chat aí para eu ver se está certinho. Pois, perfeito. Tá. Que outra palavrinha caberia além do pois? Que outra palavrinha caberia além do pois? Vamos lá, quem responde? Isso. Só que esse porquê, Natália, é junto, tá? É junto. Tá bom? É uma das razões do porquê que você vai aprender, tá? Geralmente o porquê, quando você trabalha o porquê de resposta, ou porquê com causa ou de explicação, é um porquê junto. Então, aceite os fatos porque eles são o espelho, pois são o espelho. Porquanto são o espelho, tá bem? Vamos lá. Letra C. Que palavrinha caberia aqui nesses 3 pontos aqui? As taxas de juros aumentaram. Que palavrinha caberia ali? Vamos lá. O que vocês acham? Cadê as respostas? Por que de novo? Por quê? Perfeito, caberia o porquê. Aqui é o seguinte, dependendo da ideia, você pode ter várias palavrinhas com ideias diferentes. Se eu colocar um porquê, eu vou estabelecer uma relação de causa e consequência. As taxas de juros aumentaram porque a inflação crescia. Se eu colocasse um quando aqui, quando a inflação crescia, eu ia trabalhar com a ideia do tempo. Se eu colocar a proporção que, vou trabalhar com a proporcionalidade. Então, essa frase se, dependendo do que eu vou colocar, ela vai ter uma situação específica, ou de causa, ou de tempo, temporal, ou de proporcionalidade. Então, perceberam que, às vezes, tem situações em que eu vou ter várias possibilidades de elemento coesivo. E aí eu vou colocando esses elementos coesivos por trás. Muito bem? Tá? Ok. Já que cabe... Perfeito. O já que é até mesmo a função do porquê. O já que, o visto que,
tem a mesma função do porquê. Tá? Então, visto que a inflação crescia, já que a inflação crescia, uma vez que a inflação crescia, são sinônimos. São sinônimos. Tá bom? Nesse caso, por isso que são orações subordinadas causáveis. Oração subordinada causal. Muito bem? Vamos lá. Vejam que essa frase aqui, eu vou até depois tirar daqui, eu vou colocar lá no NEAD, para vocês irem trabalhando, para ter mais situação nesse sentido aqui. Então, a gente fez 3 frases só, para vocês irem trabalhando. Depois eu vou abrir uma tarefinha para vocês irem colocando tarefinha lá no NEAD de vocês aqui. Tá bom? Vamos para a próxima tela aqui. Então, vejam. Eu posso ter, por exemplo, elementos coesivos sem coerência e posso ter elementos coerentes sem coesão. Então, por exemplo, aqui, ó, o dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Esse texto está bem coeso, mas não está coerente. Então, você percebeu que tem alguma coisa complicada aqui, não está dizendo nada, uma coisa não está puxando. Embora esteja bem amarradinho o texto, do ponto de vista da gramática, mas as ideias não estão batendo legal nesse texto aqui. Já o indo de baixo, ó, crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Veja que eu usei só ponto aqui, ó. Crise financeira, ponto. Aumento do valor do dólar, ponto. Diminuição nas importações. Aqui deveria ter um ponto também. Ó, tá certinho. A crise leva ao aumento, diminui as importações. Perfeito. Tá coerente. Só que não tem os elementos coesivos. Porque o ponto não faz dessa vez. Às vezes você marca um ponto para encerrar uma ideia. Mas é importante fazer uma ligação de uma ideia com outra. É o que faltou nesse texto aqui. Bom? Vamos lá. Então, por fim, a gente tem um quinto C, que é o C da concisão. A concisão tem a ver com o resumo, com a resenha, com a sinopse. Ou seja, a concisão tem a ver com a ideia de você dizer o máximo de informações com poucas palavras. Ou seja, é você dizer muito em poucas palavras. Então, é você ser conciso, você ser objetivo. Tá bom? Então, por exemplo, às vezes você escreve, estamos comunicando. Se você quiser ser mais conciso, basta falar, comunicamos. Precisa, estamos comunicando, estamos providenciando. Não, providenciaremos, comunicamos, comunicaremos. Então, é isso que você pode trabalhar. Ou seja, na concisão, eu trabalho com o encurtamento do texto. O texto fica mais curto, mas as ideias continuam presentes. Eu digo as mesmas ideias, só que com um repertório menor de palavras. Tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, olha uma frase aqui, para você ter uma ideia, uma frase que você pode podar. Vamos dar uma limpadinha nessa frase aqui, ó. A árvore oca por dentro tinha 20 metros de altura do chão ao topo, por isso estava prestes a cair em instantes para baixo. Veja que tem muita coisa aí repetitiva e desnecessária. Por exemplo, se é oca, só pode ser por dentro. Eu poderia, por exemplo, suprimir isso aqui, ó. Tá? Tinha 20 metros de altura. Se tinha 20 metros de altura, tá? Você pode ter, pessoal, mas era uma árvore lá da Amazônia, que você pode ter uma árvore da Amazônia em que tem 20 metros de diâmetro. Ok, mas é uma expressão desnecessária, mas tudo bem. Você quer colocar? Deixa aqui. Se é da altura, é do chão ao topo. Então, você pode tirar, portanto, isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Então, a árvore oca tinha 20 metros de altura. Você pode colocar. Por isso estava prestes a cair. Tá? Em instante. Se está prestes, é em instante. Você pode tirar aqui o instante aqui. A cair. Se é cair, só pode ser para baixo. Perfeito? Então, veja a quantidade de coisas que estão aqui, ó, sobrando. Mas se você quiser ser mais conciso ainda, basta falar, a árvore oca estava prestes a cair. Você disse a mesma coisa da frase com uma frase só. Perceberam?
Então, você, às vezes, tem que lidar com essa ideia de podar, de usar as palavras certas no lugar certo. Perfeito? Vamos lá. Como é que eu faço um texto conciso? Primeiramente, eliminando palavras desnecessárias. Se é cair, é para baixo. Se é prestes, é instante. Construindo frases sem digressões, frases precisas, objetivas, sem ficar inventando muita coisa. Tá? Evitando frases feitas e clichês, essas frases aí que a gente vê nas lâminas de caminhão, essas frases de propaganda, evitar essas frases assim. E economizar em orações intercaladas. Você, às vezes, está escrevendo e fica enchendo de orações. Então, você elimina e seja mais preciso. Enfim, para você ter um texto conciso, você tem que trabalhar 3 coisas. Primeiramente, a informação, ver o que é relevante. Observe que oca, tá? A ideia do tempo, tá? E a ideia da queda são informações relevantes. A árvore oca, com o tempo, vai cair. Então, são as coisas mais relevantes. Palavras adequadas, você às vezes tem que observar que você realmente não está usando palavras desnecessárias, palavras demais. E expressões objetivas, tá? Ou seja, você às vezes tem que observar se realmente não está sendo redundante, não está sendo muito exagerado em repetir a mesma coisa várias e várias vezes. Perfeito? Ok. Então, por exemplo, aqui, ó, uma frase aqui, ó. Segundo minha opinião, penso que aquela herança deve ser dividida igualmente em 2 metades entre os 2 filhos herdeiros. Uma frase longa, de muita coisa desnecessária. Eu posso, por exemplo, reduzir essa frase a uma linha só. A herança deve ser dividida igualmente entre os herdeiros. Pronto. Eu quero colocar os 2. Pode colocar entre os 2 herdeiros, sem qualquer problema. Tá bom? Mas eu quero colocar filho. Ok, entre os 2 filhos herdeiros, sem qualquer problema. Tá? Ou seja, mas veja que você consegue dizer a mesma coisa com menos palavras. Isso é que é a concisão. Tá? Por exemplo, aqui, ó, sinceramente, para ser franco, é melhor começar o trabalho agora do que adiar para depois. Já percebeu que tem coisa sobrando aí. Então, observa, olha como é que eu posso eliminar. É melhor começar o trabalho agora do que adiá-lo. Pronto. Disse a mesma coisa. Sinceramente, para ser franco, são emissão de juízo, que às vezes não precisa nem colocar no seu texto aí. Então, essas ideias que são muito de julgamento, de opinião, elimina. Isso, num resumo, não pode ocorrer. Numa resenha, deve ocorrer, mas não assim, de maneira muito aberta, escancarada. Tá bom? Então, quando vocês forem fazer a apreciação lá da sinopse, sejam bastante discretos. Se colocar, não gostei ou gostei, tenta usar um termo um pouquinho mais polido. E, por fim, eu gostei tanto daquele prato de peixe que eu repeti 2 vezes. Você já viu que tem coisa sobrando aí. Então, por exemplo, eu gostei tanto daquele prato de peixe que eu repeti. Perceba que repetir 2 vezes é a redundância. Tá bom? Então, a ideia hoje é que vocês tenham essa compreensão. Eu agora vou trabalhar uma série de tarefas com vocês para a gente desenvolver melhor esses 5 Cs. O ser da clareza, da correção, da coerência, da coesão e da concisão. Tudo bem? Ok? Eu fui claro? Me entendeu direitinho? Alguma questão? Vou parar antes de gravar, pode ser.